Olá, minha gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, o vídeo de hoje vai ser uma historinha legal, bonitinha. Depois dos meus aportes de ontem, né, eu prometi a vocês que eu viria com uma historinha hoje. É uma história até muito bacana, sabe? Eu gosto muito dessa história porque é uma coisa que eu presenciei um pedaço, né? Eu me lembro que eu devia ter uns 20 e poucos anos, e eu trabalhava lá para baixo e tinha um casal de gays que tinha um salão. Eles tinham um salãozinho de beleza lá. Aí eu calhou de um dia eu ter que ir na festa, eu não tinha dinheiro para estar em salão, nem lá, principalmente lá para baixo, né? Que é salão lá para baixo é caro. Eu não tinha nem condições de ir, mas tinha uma festa para mim nessa época e meu cabelo estava horrível, né? E aí uma colega falou comigo, vamos ali no salão de um colega meu, que ela fazia sempre cabelo, unha lá. Vamos ali que eles são muito legal. Aí eu fui com ela, fiquei conhecendo eles. Era dois gaysinhos, mas muito educados, muito legal. Eu me tornei até colega deles, né? Eu não ia sempre lá, que eu não tinha dinheiro para estar sempre fazendo cabelo, mas de vez em quando eu ia com a minha colega. E aí eu fazia companhia a ela e conversava com eles. E então um dia eles me contaram a história deles. Eles disseram que a família deles descobriu que eles eram gay, cada um na sua família, né? Mas só que naquela época não se aceitava muito um filho gay. E aí os pais deles puderam eles para fora de casa, tanto um quanto os pais do outro. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Eles, naquela vontade de vencer na vida, foram lá para baixo, trabalhar lá embaixo, dormir, alugaram vaga, né? Alugavam vaga em apartamento, sei lá, eu não entendo bem esse negócio de alugar vaga, não. Aí começaram, aí que se conheceram, eles faziam cabelo, entendiam de cabelo, aí se juntaram e foram batalhando, batalhando, juntaram dinheiro e montaram um salão. Montaram um salão para eles, começaram a melhorar de vida, a crescer na vida. E a família, ninguém, nem de um nem de outro, queria saber deles, porque a família naquela época não aceitava homossexual em casa. Aí, o que eles fizeram? Se juntaram, foram morar juntos, os dois, e juntaram dinheiro, montaram o salão, comprar o carro, né? Cada um tinha o seu. Ainda bem isso aí, porque vai ouvir no final da história. Aí cada um tinha o seu carro. Era a única coisa que eles dois, cada um tinha o seu. O resto era tudo junto. Mas junto sem estar no papel, né? O que aconteceu? Aconteceu que um dia esse, que tudo estava no nome dele, que tudo estava no nome dele, porque ele que legalizou tudo, morreu. Ficou doente, ficou muito doente muito tempo e acabou morrendo. Aí eles tinham, esqueci de contar o detalhe, eles tinham um carro, cada um seu carro, tinha um apartamento comprado, mas comprou tudo no nome do outro, né? E aí, mas para eles era deles dois, só que quando uma pessoa morre, a família não quer saber que é dos dois, né? Então, o que aconteceu? Eles tinham um apartamento, tinham o salão, cada um tinha o seu carro, um apartamento muito bom na época, num lugar lá para baixo muito bom, se eu não me engano, acho que era no Flamengo. E eles tinham um apartamento muito bom, eles tinham uma situação financeira muito boa. Com o tempo, né? Que não foi da noite para o dia. Eles dois foram morar juntos e começaram a juntar e tudo. Eles falavam, não vamos legalizar não, que tudo que o que é meu é teu, o que é teu é meu. E aquele negócio de bens de boca, né? De ter tudo de boca. Conclusão, ele ficou doente. Esse que tudo estava no nome dele ficou doente
E ficou muito tempo em tratamento e tal. Aí a família começou a se aproximar, né? Aí, conclusão, ele morreu, ele veio a falecer. Conclusão, o que a família fez? Não queria ele, porque era homossexual, mas como ele morreu, queria tudo que era dele. Aí, conclusão, o outro, coitadinho, que também, coitadinho e ingênuo, né? Porque não se faz sociedade com ninguém só de boca, né? Ele teria que ter falado, não, vamos dividir aqui em, em documento, né? Não. Aí a família foi, tomou tudo dele. Tudo, tudo, tudo. A única coisa que ele ficou foi com o carro dele, porque o carro estava no nome dele, mas o apartamento, o salão, o dinheiro que ele tinha guardado, tudo que ele tinha, a família pegou tudinho, gente. É por isso que hoje em dia é bom ter, né, cara, tem esse negócio de deles terem direito, né, ter negócio de união estável, né, casamento, é bom por isso, pelo seguinte, porque pô, eles trabalharam juntos, venceram juntos, porque quando a família descobriu, botou eles na rua. Não queriam saber dele. Se eles fossem uma cabeça fraca, né, teria virado mendigo, né, teriam ficado vagando pela rua, ou se viciar, né, não, foram trabalhar, os dois trabalhavam, juntou as coisas. E olha a casa deles, o apartamento deles, não era coisinha de pobre não, tá? Porque eles tinham, não sei, esses homossexuais, eu não sei se vocês já observaram, eles gostam das coisas muito bem, são muito caprichosos, são super educados. Eu amava eles eram muito educados e são caprichosos e querem tudo do bom e do melhor. E olha, seja feito. Eles tinham a louçaria, tudo do bom e do melhor, tudo a casa deles era tudo do bom e do melhor. Coitadinho do outro, o outro ficou sem nada, sem nada. Perdeu o apartamento, perdeu o salão, até o salão eles tomaram dele. Eles podiam falar, não, né? Vamos você ficar aí trabalhando, vamos de sociedade, já que eram vocês juntos. Não, tomaram até o salão dele. E ele, coitadinho, ele teve que recomeçar tudo de novo. Aí o resto, depois eu não sei, porque eu fui transferida, eu trabalhava naquele bairro ali, né? E depois, com o tempo, eu fui transferida e ele também sumiu porque tomaram o salão dele, tomaram um apartamento. Ele só ficou com o carro dele. Eu não sei se ele tinha algum dinheirinho para recomeçar em algum outro lugar, né? Mas de repente tinha, né? É impossível, de repente a conta no banco, pelo menos ele devia ter uma continha dele lá separada, né? Mas eu sei que foi isso, gente. Olha, uma ingratidão muito, muito grande, porque a família botou para fora de casa, né? Não queria ele, disseram eles, para mim você morreu, você não é mais meu filho e tal. E quando o filho morreu, foram lá, pegaram tudo que era do filho. E eu fiquei com lamento só pelo outro, né? Que deviam ter feito um documento. Se fosse nos dias de hoje, eles estariam bem, né? Porque hoje em dia já tem negócio de união estável, ou mesmo assim, os rapazes hoje em dia são mais inteligentes, né? Já fariam uma sociedade, cada um botando, dividindo, cada um tinha metade lá no seu nome, né? Mas naquela época não tinha, e foi isso que aconteceu. Aí quando eu me lembro dessa história, sabe, eu fico triste pelo outro que ficou sem nada, né? E sempre conto para alguém quando eu lembro assim, eu vejo, porque esses rapazes, eles são muito esforçados, eles querem sempre, né? Eu não sei se é devido a eles, olha, são mais caprichosos que muita mulher, para resumo de assunto, né? E gostam das coisas muito bonita, bem organizada, bem arrumadinho, bem limpinho. E foi isso, gente. Essa foi a história desses meninos. Eu me lembro que eu fui uma vez só lá ajeitar meu cabelo lá com ele, que essa minha colega me levou.
ajeitar o cabelo, mas fui outras vezes para bater papo, que eles adoravam uma conversa. E como a minha colega estava sempre no salão, ela tinha condições, ela estava sempre fazendo unha, fazendo cabelo. Eu não, eu só podia fazer em ocasiões especiais. Por exemplo, se eu fosse numa festa, em algum lugar assim, importante, mas fora isso, eu não era meu cabelinho mesmo naquela época eu passava Enê. Era um Enezinho no cabelo, um lapisinho no olho, que eu nunca gostei de maquiagem, só gostava de um lapisinho no olho para dar uma corzinha no olho e tudo bem. Mas eu ia sempre lá que essa minha colega me chamava, vamos lá, vamos bater papo com eles. E eles atendiam, tinha muita clientela, mas como a gente ia no meio da semana, né? Porque a gente não morava lá para baixo, a gente trabalhava lá embaixo. Aí, no dia que a gente ia, não estava muito cheio, aí dava para bater papo. Aí, batia papo, eles contavam cada história e contavam até da tristeza que eles tiveram da família deles, que quando a família soube, eles falaram assim, poxa, eles botaram a gente para fora igual cachorro. Meu pai e minha mãe falou que não tinha mais filho, que para eles eu tinha morrido. E não sei o que. Aí contava, né? A gente se divertia. Aí eu lembrei dessa história esses dias. A gente falei, caraca, eu tenho que contar isso para esse povo. É, porque vocês gostam de historinhas. E essa é uma história que os caras batalharam, venceram na vida. Mas infelizmente, né, na vida tem essas coisas. Um deles faleceu e o outro empobreceu de novo. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, tá? Gente, curta, comente, comenta aí, façam igual antigamente vocês comentavam. Isso me ajuda muito, me faz ganhar pontos, tá? Um beijão para vocês, tá? E até o próximo vídeo!